Bem, pessoal, boa tarde. Obrigado à organização por me ter convidado. Eu não sei se isto de ser o primeiro me deixa mais tranquilo ou me deixa mais nervoso, mas bora lá. Como a Catarina disse, eu venho-vos falar sobre viagens. Podíamos falar sobre muitas coisas, mas vou-vos contar um bocado da minha história. E venho-vos falar sobre esta foto. Eu escolhi esta foto para pôr aqui, não é claramente porque me favorece, eu já não tomava banho para aí há 3 dias. Há 7 meses que eu cortava a minha barba e claramente não nasci para ser barbeiro, como vocês podem ver. Mas estava em viagem, estava na Guatemala, numa cidade maia que se chama Tikal, que é no meio da selva, como vocês podem. Eu estava em cima de um templo e isto é tudo selva. E naquele dia estava a viver uma experiência que sabia que era única. E acho que isso dá para ver na minha cara de alegria, de felicidade. E bem, vou-vos contar um bocado como é que cheguei até aqui. E como é que isto me mudou? Eu estudei Bioquímica. Na altura que tive que escolher o curso, eu digo que sempre tive, não sei porquê, porque nunca ninguém me obrigou a escolher um curso universitário, mas não sei, vivo em Portugal, acho que isso é um fator que faz com que o pessoal vá para a universidade, estamos num país estável, etc. Os meus pais podiam pagar o curso universitário, ainda bem, e eu era bom aluno, portanto, quando cheguei ao 12º ano, escolhi um curso universitário. E não fazia a mínima ideia do que é que estava a fazer. Só percebi isso mais tarde, mas eu na altura, não sabia o que é que queria, escolhi mais ou menos à sorte e não tinha a mínima maturidade para entender a decisão que estava a tomar. E eu acho que, não sei se vocês se associam com isto, mas como eu acho que muita gente, acontece mesmo com muita gente, tenho falado com muitas pessoas e a verdade é que muita gente toma esta decisão. E de facto é super importante ir para a universidade, dá-nos provavelmente um futuro melhor, um trabalho melhor, mas eu acho que antes de ir para a universidade é preciso saber aquilo que se quer fazer, não é? E acho que é isso que falta um bocado, e foi isso que me faltou. Mas a verdade é que eu entrei na universidade e adorei. Adorei estar na universidade. Não sei sinceramente se gostei do curso ou não. Eu gostei dos meus amigos, gostei de estar na universidade, gostei das festas, era bom aluno, mas só quando cheguei ao 5º ano, ao 2º ano de mestrado e estava a trabalhar e a estagiar, é que percebi, ei, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não gosto nada disto. E foi engraçado porque eu aí acho que tive a maturidade de entender a decisão que tinha tomado há 5 anos e foi aí que percebi que tinha sido a pior decisão da minha vida, provavelmente até aquele momento. E foi um bocado complicado porque os meus amigos na universidade pensavam todos de forma diferente da minha, eles já sabiam o que é que queriam fazer, para onde é que queriam ir, que artigos é que queriam publicar e eu não sabia nada disso. E foi sentia-me diferente, mas não no bom sentido, mesmo no mau sentido. Não gostava daquilo que estava a sentir, sentia-me completamente perdido. E é engraçado que eu, na altura, a única coisa que eu pensava era que queria viajar. E eu não fazia ideia porque é que eu... Quer dizer, sabia mais ou menos, mas não sabia muito bem, porque a verdade é que eu não tinha nenhum amigo próximo que tivesse feito uma experiência tipo a minha. Portanto, eu sabia que queria viajar, tinha a sensação e a esperança que viajar me pudesse trazer resposta a estas perguntas, que era tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu vou fazer? Não faço ideia. Mas pronto, como eu vos disse, sentia-me um bocado diferente e isso não era bom. Estou a tentar passar o slide e isto não está a funcionar, não sei se vocês podem passar em cima. E então, nessa altura em que eu estava a sentir-me diferente, um bocado perdido, conheci uma associação que se chama Associação Gap Year Portugal. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de Gap Year, mas basicamente a tradução para português seria tipo ano sabático. E é um ano para quê? Um ano sabático para quê? Um ano principalmente para parar, acho que é a coisa mais importante, mas pode ser um ano para viajar, um ano para fazer voluntariado, um ano para fazer um estágio, um ano para fazer bué de coisas, mas principalmente para parar. Para parar para quê? Para pensar, para nos conhecermos, Exato, é mesmo isso, para pensar, um ano para parar para pensar. Normalmente é um ano que se faz, é um conceito que se faz em muitos países, e normalmente é um ano que se faz antes de entrar na universidade, precisamente para não tomarem a decisão errada como eu fiz, não é? Ou então, por exemplo, antes de entrar no mercado de trabalho, ou quando nos apetecer. E naquela altura, quando conheci e esta associação, em Portugal, tem o objetivo de promover este conceito para que os jovens, como eu, não tomem as decisões erradas como eu tomei. E na altura foi altamente ter conhecido esta associação porque eu senti-me não sozinho, senti-me acompanhado, ou seja, há pessoas como eu não as conheço ainda, mas há pessoas que pensam como eu e aquilo para mim foi incrível. E nessa altura eu conheci também a Tamara, que está aí no público, e nós percebemos que aquilo que nós queríamos fazer era viajar.
Só que havia um problema. Havia alguns problemas, mas... Primeiro, eu não fazia a mínima ideia como é que se viajava, não sabia nada sobre viajar, não fazia mesmo a mínima ideia. E depois, acho que o maior problema era não termos dinheiro. Porque eu tinha saído de Bioquímica nessa altura, não queria trabalhar em Bioquímica e não estava a trabalhar em Bioquímica. Tinha arranjado emprego tipo numa serralharia e depois numa vidraria. Ela estava a acabar o mestrado dela, ou seja, não tínhamos dinheiro. Mas foi também uma altura boa porque quando conheci a Associação Gap Year Portugal, eu percebi que eles estavam a promover um concurso pela primeira vez esse ano e depois, a partir desse ano, todos os anos, um concurso para dar um Gap Year a uma ou duas pessoas. E basicamente o que é que vocês tinham de fazer? Tinham de fazer um plano de um Gap Year, um projeto, o que é que vocês queriam fazer, onde é que queriam ir, e depois, supostamente, no final, eles escolhiam o melhor projeto. E a verdade é que nós fomos o melhor projeto e ganhamos. E, portanto, fomos viajar. E esta foi a nossa viagem. Nós viajamos 8 meses pelo continente americano. Começamos no Brasil, ali em baixo. Passamos o Uruguai, a Argentina, o Chile, e depois subimos até ao México. Do México vamos para Nova Iorque e de Nova Iorque vamos para cá. Foram 8 meses no continente americano e depois um mês e tal em Portugal também conta como viagem. E vocês vão perceber porquê, mas... Sei lá, podíamos estar aqui horas a falar sobre esta viagem, como podem imaginar. Foram 8 meses, muitas coisas aconteceram. Sei lá, nós fizemos voluntariado em bué de sítios, fizemos voluntariado no Peru, numa quinta, fizemos voluntariado no Equador com crianças, um mês numa escola, tivemos no Panamá num festival de música a ajudar a organizar. Tivemos em Nicarágua, num hostel, a trabalhar quase um mês e foi uma experiência mesmo super dura porque é um país muito pobre e aquilo todos os dias era um desafio. Por exemplo, sei lá, um dos países mais desafiantes, mas também mais bonitos, foi uma experiência intensa, foi a Bolívia, onde nós passamos o Natal pela primeira vez longe da família, não tínhamos conexão com a internet, eu tentei falar com a minha família, eu vi a imagem deles todos, aquilo bloqueou, não consegui falar mais. E é um país muito pobre, e é engraçado porque se calhar foi uma das grandes lições que eu aprendi em viagem foi na Bolívia, porque nós estávamos... Imagina, nós estávamos no mercado e aquilo, quase tudo que as pessoas faziam me chocavam, tipo, punham lixo para o chão, sei lá, enfim, coisas assim deste género. Mas depois, a certa altura, apercebemos que no meio daquele mercado com 200 pessoas, nós os dois éramos os únicos que estávamos a pensar diferente. E, portanto, qual é a nossa onda de estar a julgar as pessoas se nós somos os diferentes no meio daquelas pessoas todas? Isto foi uma das lições que a viagem nos trouxe. E pronto, e vou-vos falar um bocado então, antes disso. Nós, como vocês viram aqui nesta imagem, fomos do sul ao norte, do continente americano, e quando nós nos apercebemos, íamos estar sempre mais ou menos na altura do verão. Portanto, criamos um conceito, nós íamos a seguir o sol. E daí criamos as nossas páginas de Instagram e Facebook e essas coisas, onde partilhamos e continuamos a partilhar as nossas viagens. E chama-se Follow the Sun. Estes éramos nós, antes de ir de viagem. E pronto, vou-vos contar então aquela experiência que comecei a contar no início. Isto é em Tikal, como eu vos disse, na Guatemala, no meio da selva. E quando eu digo no meio da selva, é mesmo no meio da selva. Tipo, estás a caminhar e vês tarântulas e vês escorpiões e está, tipo, ao lado dos templos tem um poço com água e com crocodilos e estás a falar com os guardas e eles estão-te a contar quando é que apareceu um jaguar ali, um jaguar acolá. É mesmo selva pura. E nós queríamos ir a Tikal, mas não queríamos fazer uma experiência tipo normal, de chegar lá com um grupo de turistas, ver as coisas e bazar e pronto, está feito. A verdade é que o Parque Arqueológico de Tikal tem tipo 50 e tal quilómetros quadrados, a zona dos templos é gigante, tem tipo 12 quilómetros quadrados, que é esta zona onde eu estou agora, mas fora da zona dos templos e na zona do parque tem um parque de campismo. E nós queríamos ir para o parque de campismo. E à ida para o parque de campismo apanhamos boleia de uma carrinha de uma pão de forma, que tinha a matrícula do Peru, mas era um casal de americanos que vinha a viajar desde o Peru até à Guatemala. E é engraçado porque o homem do casal, ele era original da Guatemala. Só que na altura, quando era criança, os pais dele tinham fugido para os Estados Unidos por causa da Guerra Civil. A Guatemala teve muitos anos em Guerra Civil. E ele começou-me a contar que nessa altura, quando era miúdo, se lembra que aquilo estava tudo uma confusão incrível e então ele tinha conseguido entrar dentro da cidade de Maia, onde eu estou agora, durante a noite. E eu pensei, como assim? Tipo, estar numa cidade, no meio da selva, durante a noite, uma cidade tipo com 3.000 anos de história, deve ser uma coisa
brutal. Aliás, uma cidade com 3.000 anos de história, que teve 1.000 e tal anos coberta pela vegetação, ninguém sabia que ela existia. Enfim, eu só pensava naquilo. E a verdade é que quando chegamos ao parque de campismo, eu, como fazia sempre, fui falar com as pessoas e não sei o quê, e fui falar com um zelador do parque de campismo, um senhor baixinho, gordinho, assim, com cataratas nos olhos, os maias são todos assim. E estava a falar com ele e depois introduzi ali o tema, e tal, isto é tão lindo, mas está lá dentro, devia ser uma coisa brutal. E ele, não se pode, ahora é muito perigoso, blá blá blá, muito controlado, não se pode. E eu, está bem, não há, na boa, não te preocupes. E pronto, ficou assim. Mas passado umas horas, ele chegou à minha beira e disse-me, olha, tu eres meu amigo, estou falando com os guardas e não sei o quê, e se tu quiseres, podes entrar dentro da cidade. Olha, eu digo, eu naquele momento não sabia se havia de rir, sabia de chorar, sabia de fugir, sabia de ficar. Estava aquela mistura tipo de adrenalina com medo, enfim. Mas é que, como é óbvio, eu disse que sim. E então, entretanto, ficou de noite. Isto é a noite, parece que as estrelas estão coladas à nossa testa, porque aquilo não há mesmo poluição luminosa nenhuma. Isto é a noite na selva. Ficou de noite e chegou um guarda à nossa beira, tinha uma shotgun, porque podem aparecer jaguares. E então ele chegou à beira do parque de campismo, nós estávamos lá e disse assim, olha, vocês vão para onde quiserem. E nós tipo, para onde quisermos? E ele nem nos ia levar lá. Então nós basicamente do parque de campismo, para o sítio onde fomos, que era a praça principal, estávamos a 40 minutos a caminhar, para vocês verem como aquilo é gigante. E lá fomos nós para onde quisemos. E para onde é que nós quisemos ir? Fomos para a praça principal. E ficamos a dormir em cima do Templo 2, que é este. E a dormir, eu não dormi, foi tipo, ficamos lá. E não sei, acho que é um bocado difícil descrever esta experiência, mas acho que vocês conseguem entender. A única coisa que eu pensava na altura era, provavelmente, sei lá, se calhar eu era o primeiro português, eu e a Tamara éramos os primeiros portugueses a estar a dormir naquele sítio, àquela hora, de noite, no meio da selva, numa cidade maia, num templo com 2.000 e tal anos. E de facto foi uma daquelas experiências brutais em que tu estás mesmo a viver um momento presente, de felicidade extrema, e daí aquela cara que eu mostrei no início. Né? E foi engraçado porque isto marcou-me imenso. E voltamos para Portugal, e eu tenho esta fotografia aqui desta carrinha, porque nós voltamos para Portugal e voltamos, e como eu vos disse, a viagem, chegamos no verão a Portugal, foi sempre a seguir o sol, e a viagem não acabou aí, acabou em Portugal, porque eu desde esse ano para trás, tipo 5 anos, eu juntava os meus amigos nesta carrinha, que é a carrinha do meu tio, tem 9 lugares, juntava 9 amigos e íamos acampar pelas praias de Portugal e por onde nos apetecia. E era sempre eu, tipo, eu era um bocado motivador, era eu que os organizava, era eu que dizia onde é que ficávamos, pronto, era uma coisa mais ou menos natural. E quando eu estava a fazer esta viagem com os meus amigos, finalmente, a viagem que eu tinha feito, as experiências que eu fiz, e principalmente se calhar esta de Tikal, deu-me resposta àquelas perguntas todas que eu tinha no início, que era o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu quero fazer, eu não sei nada disto. E eu ali percebi o que é que eu queria ser e o que é que eu queria fazer. Eu queria fazer exatamente aquilo que eu estava a fazer naquele momento, que era levar os meus amigos a fazer experiências únicas e a viver aquilo que eu vivi, a viajar. E é engraçado, esta é um bocado a mensagem que eu vos quero passar. É engraçado porque viajar ensina-nos muito. Mas eu acho que aquilo que nos dá mais é que nos dá a conhecer as nossas raízes, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. E quando eu digo viajar, obviamente, eu estou a falar de fazer da viagem um desafio. Não estou a falar de ir para o México ver caipirinhas e dizer que conhecemos um mexicano que nos fazia as caipirinhas. Não, é fazer, sei lá, é tipo ir aos mercados, comer as comidas, apanhar boleia, qualquer cena, mas fazer da viagem um desafio. E é engraçado porque viajar, depois de nos ajudar a conhecer-nos a nós próprios, viajar dá-nos a imaginação e a capacidade de sermos o que nós quisermos. E era aquilo que eu sentia. Eu, naquele momento, podia ser aquilo que eu quisesse. E, portanto, neste momento, sou aquilo que eu queria ser naquele momento. Não sei se fez sentido aquilo que eu disse agora. Eu sou líder de viagens, trabalho com uma empresa que se chama Landscape e organizo viagens para o Peru, para a Guatemala e para a Colômbia. E, basicamente, o meu trabalho agora é fazer as pessoas que vêm comigo experienciar esta pureza e, às vezes, dureza, as coisas boas, as coisas más, os cheiros bons, os cheiros maus, as culturas, tudo, que é viajar e fazê-las conhecerem
conhecerem as suas próprias raízes, conhecerem-se a si próprias, tal como aconteceu comigo. E pronto, e é isto que eu tinha para vos contar. Obrigado.